Fala, dentista! Boa tarde! Estamos aqui em mais uma aula do nosso projeto Nono Semestre, que foi um projeto que a gente pensou 100% em você recém-formado ou que está no último semestre de graduação. Porque o nosso objetivo com esse projeto é te ensinar a ter mais segurança para que você consiga traçar diagnóstico e que você atenda seu paciente com mais tranquilidade. Porque a gente sabe que esse começo da odontologia ele é meio conturbado, né? E como a Ju diz, a gente tem muitas aflições. Meu nome é Nathalie, eu sou mestre especialista em periodontia e eu estou aqui com a minha parceira e com a minha mentora. Fala, dentista, sou Juliana Rossi, dentista há 16 anos, protética há mais de 20 anos, sou especialista em dentística também e sou apaixonada por transformar o sorriso dos meus pacientes. E o que a gente traz aqui é o que a gente vive mesmo com o paciente, dia a dia clínico, vivência, para te ajudar, porque a gente sabe o quanto é difícil às vezes ter alguém para se apoiar. Então a ideia realmente é contribuir. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre aquele paciente que tem dor, mas não tem nada. Gente, esse é um assunto que causa muito medo nos dentistas, tanto recém-formado como dentista há muitos anos. Então, aproveita, curte e compartilha esse vídeo com seus colegas que também são recém-formados ou que são dentistas com mais tempo de carreira, porque esse assunto é um assunto muito delicado dentro da odontologia e dá um medo muito grande mesmo atender um paciente com dor. Então a gente quer que essa mensagem chegue para muitas pessoas, porque a gente realmente quer ajudar todo mundo que tem essas aflições também. Então aproveita, compartilha e curte esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho do canal, porque quando você ativa o sininho do nosso canal aqui, toda vez você vai ser avisado quando tiver um conteúdo novo. E toda semana a gente está postando conteúdo, então sim. Aproveita. E a nossa experiência clínica aqui que a gente está trazendo para vocês, certo? Então vamos lá falar do nosso paciente que tem dor, mas não tem nada. E o que acontece, gente, por que a gente fica tão aflito com essa situação? Porque, infelizmente, a faculdade não prepara a gente para esse tipo de situação. Ela não prepara a gente para atender o paciente com dor que a gente não sabe o que é. Porque, na faculdade, o paciente que está com dor, ele está na especialidade de endo, e a gente vai fazer a endo para resolver. Aquele paciente com dores de incógnita não passa pela gente. Na minha faculdade, pelo menos, tinha uma clínica de urgência na faculdade. Tanto que a gente até podia fazer estágio na clínica de urgência. E não era uma disciplina da faculdade, mas a minha faculdade, como ela era pública, ela atendia pacientes da comunidade e aí tinha uma clínica de urgência que o paciente podia ir lá e era atendido. E normalmente, os dentistas que atendiam lá, eles já são dentistas formados. Então é como se ele prestasse um trabalho voluntário. E os alunos, eles podiam ficar lá como auxiliares para acompanhar, para ver como que era mesmo. E era uma clínica de urgência de dor, né? Só dor. Então não fazia outros tipos de procedimento, só tirava a dor do paciente naquele momento. Então a faculdade não tem essa disciplina, ela não prepara a gente para chegar a esse momento do paciente com dor. E aí do paciente que chega lá na sua cadeira e tá com uma dor insuportável, você tem que tentar de alguma forma amenizar. E é isso que acontece. Na verdade, a gente fica muito angustiado e a gente fica muito emocionado quando chega o paciente com dor. E aí a gente começa a ficar meio perdido nas nossas ideias e não sabe muito bem o que fazer com aquele paciente. Por quê? Porque a gente tá com uma emoção muito grande daquela situação. A gente se sente responsável por amenizar a dor daquela pessoa. A gente acha na nossa cabeça que a gente tem que tirar a dor daquele paciente naquele momento. E dá um senso de pressa, né? Como você não quer ver o outro sofrer, então você quer resolver logo. E como a Nath falou, como a gente fica emocionado, a emoção tá à flor da pele, a do paciente também, né? O paciente que tá com dor, você tá com a emoção também, não tá equilibrada a emoção. Que isso a dor traz várias sensações. Então alguém tem que ter o equilíbrio na emoção, porque a gente precisa acalmar o paciente e buscar dados para conseguir entender o porquê daquela dor. E normalmente o que acontece? Numa clínica onde a gente de repente começa a atender, ou numa clínica onde tem vários dentistas, o paciente que chega aí que está com dor,
nem sempre qualquer dentista atende. Tem o dentista fulano, chama o fulano que ele resolve. Que é o cara que normalmente é um pouco mais arrojado, mais corajoso, ele vai lá e ele leva nesse emocional, né? Porque mesmo que ele não saiba o que fazer, ele sabe conversar com o paciente e dizer que não consegue resolver. Porque na verdade, às vezes acontece isso mesmo. O paciente está com uma dor que você não vai conseguir resolver ali na hora, né? Então tem que acalmar essa emoção. Porque quanto mais emoção a gente está sentindo, menos inteligência a gente tem. Isso é fisiológico mesmo. Quanto mais emoção, menos inteligência. Então, naquele momento, você vai deixar de ver coisas e fazer coisas que são óbvias. E você fala assim, como que eu fiz isso? Como é que realmente você estava anestesiado pela sua emoção, pela sua aflição ali de querer resolver logo, de falar assim, poxa, mas essa dor não faz sentido. Porque a dor, ela é confusa. Ela não é bonitinha e clássica como ela está no livro. Então o paciente confunde a nossa cabeça. E eu costumo falar que o paciente que tem dor, ele te induz ao erro. Por quê? Ele é um paciente que ele está com dor na casa dele. E aí ele começa a tentar identificar por que ele está com dor. E aí ele começa, não, tá com dor porque eu tomei banho quente, depois do banho quente, pus o pé no chão. E aí ele começa a querer fazer o diagnóstico. E hoje é muito fácil dele entrar no Google, se ele jogar lá dor de dente latejando, ele vai ver várias coisas. Então o paciente, ele é incrível quanto ele já vem com o diagnóstico. E esse diagnóstico que o paciente vem pode confundir o dentista, porque o dentista está querendo ajudar. E ele fala, mas se não foi você que falou que... Não, o paciente ele não sabe, ele só está ali especulando sobre alguma coisa que pode ter causado aquela dor. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que ela estava com dor na gengiva, porque ela tem uma barrinha de overdenture, uma barrinha metálica, e ela estava me contando por que ela estava com dor, mas ela entrou me perguntando por que ela estava com dor e estava me falando por que ela estava com dor. E aí, às vezes, eu até dou risada com o paciente. Falo, o que foi? Eu falei, não, é legal, né, que você já fez o diagnóstico, aí eu acabo brincando com isso. Porque eles querem, na verdade, quando eles falam pra gente por que eles estão daquele jeito, é porque eles estão querendo ajudar a gente a resolver com eles, né? A intenção é sempre muito boa. Mesmo que o dentista ache, mas que paciente, o que ele está falando? Então, cuidado, que o paciente ele pode te induzir ao erro. De você achar que era uma coisa, por exemplo, doutora, não, isso aqui é dor de canal. É dor de canal isso aqui. E aí você fala, é dor de canal, então trata o canal e continua a dor. Fala, tratou o canal e continua doendo. É clássico mandar tratar canal e continuar a doer, por exemplo, quando o paciente tem uma pericementite, né, que é a inflamação lá do ligamento periodontal. A dor dele não vai cessar porque tratou o canal. Então, o primeiro passo é respirar. Respira, olha para o seu paciente, escuta, olha o dente, olha os dentes ao redor, olha o antagonista, olha os tecidos ao redor, olha o rosto, vai buscando dados. Mas o que adianta olhar? E se eu ver alguma coisa e não souber tratar? Tá tudo bem, você está buscando dados. E aí você vai conseguir juntar alguma coisa. E nem toda dor faz sentido. Por exemplo, o paciente, eu tenho certeza que já aconteceu um monte de vezes com a Nath, do paciente reclamar de dor com gelado e com doce num dente que tratou o canal. Normal. Você fala, mas não faz sentido essa dor. Não faz sentido, mas ele tá com dor. Ao longo desses anos que eu já atendo, o que eu comecei a perceber? Quando a gente aprende algumas coisas sobre dor, tem lá a dor clássica de gelado e quente e doce, o que é? A dentina exposta, certo? Ou é uma pulpite, tem alguma coisa relacionada à polpa do dente. Tá doendo dentro. E quando dói, quando morde, ou a percussão, é ligamento periodontal. Só que eu já vi casos e já ajustei dente, que o paciente tinha uma pericementite, mas ele reclamava de dor congelado. O que eu cheguei à conclusão? Uma vez que o dente está sensibilizado por dor, vai doer, ele está com dor. Então você pergunta ao paciente, dói com tudo. Então a gente conduz o paciente para que ele responda especificamente com o que dói, para você saber qual foi o gatilho inicial da dor.
A partir daquele gatilho inicial, aí é uma cascata de dor. É isso que eu observo. Então, por exemplo, já escutei também assim, eu vou exagerar. Eu vim, fiz uma restauração e tá doendo meu dedo do pé. Tem alguma coisa a ver? Porque é clássico o paciente perguntar se a dor nas costas tem a ver com dente. É normal isso no consultório. Você fala, que louco! Eu mesmo já pensei isso. Nossa, paciente, nada a ver. Mas o que eu hoje acredito? A gente tem um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. Uma vez que você tem um gatilho no sistema nervoso periférico, ele está sensibilizado. Então, talvez aquela dor no pé já até existia, mas você foi lá e sensibilizou mais o sistema periférico e talvez ele começou a ter dor em outros lugares, ou porque ele está numa situação emocional. Então, assim, o paciente ele é um só, ele não é separado, a odontologia não é separada da saúde dele, do corpo. É uma coisa que é tudo junto. E esse emocional também vai contar muito. Então, a dor ela é complexa porque tem isso, tem coisa que é totalmente emocional. Ontem, com a paciente, ela falou assim, eu vou no médico, mas o médico fala que eu não tenho nada. É só psicossomático, é só emocional, não tem nada nos meus exames. Isso também acontece com a gente. Você vai olhar e fala assim, cara, não tem nada, mas ele tá com dor. Né, Nath? E aí, pessoal, o que acontece é que o fato da gente, de você já ser recém-formado, já te dá um peso muito grande, você já tá sob emoção. E aí chega um paciente com uma dor que você não sabe o que é, aí essa emoção fica maior. E é isso que a Ju tá falando. E aí a gente cega, não consegue ver, a gente começa a ficar com uma visão muito restrita, foca só naquilo que o paciente tá falando. E às vezes a gente esquece realmente de olhar os dentes do lado, às vezes o paciente tá com abscesso e é isso que tá doendo e ele acha que é do dente e não é. Então, assim, essa emoção ela realmente acontece, ela já acontece naturalmente com qualquer dentista quando vê um caso de dor. Para recém-formado isso é potencializado, porque você já está com medo de ser recém-formado, já está com medo do paciente não acreditar em você, já está com medo de não saber o que fazer com o seu paciente e ainda chega um caso que você não consegue identificar, realmente é assustador. Né? E é por isso que a gente decidiu trazer isso aqui para vocês, porque, gente, é uma situação que você tem que parar e respirar, simplesmente parar e respirar. E a primeira coisa que você pode fazer nesse tipo de situação para você sair desse problema é ouvir o seu paciente. Ouça o que o paciente está falando, mas ouça com atenção, não ouça com julgamento, tipo, esse paciente nem sabe, o paciente não sabe o que fala. É frescura. É frescura, gente, o paciente ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está falando, ele pode não ter as melhores palavras para poder te dizer, ele não vai te dizer nada em termos técnicos, mas ele sabe. Isso já aconteceu muito comigo, do paciente, doutora, sinto um buraquinho aqui no meu dente, olho, não acho, falo, não, o paciente tá doidão. E tinha realmente uma cárie, um buraco, ele sentia e acontece, tá? Sim. Então, assim, primeiro passo para que você saia dessa situação de desespero, primeiro respirar. Senta, respira. Aí o segundo passo é você ouvir o que seu paciente está falando, e às vezes ele não consegue te dizer exatamente, então você tem que ter as perguntas certas, né? Eu já falo muito isso aqui, ter a pergunta certa. Então, às vezes, você tem que fazer as perguntas certas para ele. Quando que começou a doer? Você passou em outro dentista? Você fez algum procedimento? Você caiu, bateu? Porque às vezes ele nem correlaciona com o fato dele ter caído e bateu a boca. Para eles, às vezes, isso não é importante, não é disso que está acontecendo essa dor. Eu já peguei paciente assim, paciente que tinha no jogo de futebol, caiu, mas nem se deu conta de que era do jogo de futebol, porque cair no jogo de futebol é algo comum para eles. Então, aí não vai relacionar. Não relaciona. Então você tem que fazer as perguntas certas e ouvir o que o seu paciente está falando. Ouça, porque o que ele vai falar vai te dar pistas e dicas do que você talvez possa fazer com ele. Né? Então é muito importante ouvir o que o paciente está dizendo. Ele vai te trazer, pode não ser a melhor forma possível de falar, mas ele vai te trazer. E mesmo que seja, vamos pensar, ele é uma dor psicológica, vamos dizer assim, não, ele não tem nada, não tem cárie, não tá alto o dente, não tá com nada. Mesmo que seja psicológico, o que eu falo se é psicológico, agora virou físico, ele tá sentindo.
Então, assim, não achou nada. O que eu faço quando eu vasculho? Não tem nada. Não tem retração gengival, não tem nada para ele ter dor. E a restauração está muito longe. Eu sempre vou ajustar o dente. Eu deixo sem toque com o antagonista. Porque eu não sei se ele está apertando, se ele está sobrecarregando esse dente. E pelo menos eu fiz alguma coisa para o paciente. Porque ele se sente também atendido. É isso que eu ia falar. Às vezes, só você fazer dá um remedinho, de pirona pra ele. Muitas vezes ele quer falar, ele quer ser ouvido. E eu tive uma situação, eu era recém-formada, assim, estava nos primeiros atendimentos e o paciente, ele veio e falou assim, doutora, eu tô com muita dor e é canal. Lembra que eu falei que o paciente induz ao erro? É canal, porque esse paciente já tinha tratado canal e falou, não, essa dor aqui é canal, que eu já sei. E eu falei assim, tá bom, deixa eu avaliar. Eu fui, avaliei, eu falei assim, não, mas como canal? Não é endo aqui. Ele não tem nada, não tá acontecendo nada nesse dente. Aí eu fui bater o carbono para saber se esse dente estava tocando mais do que os outros. E eu falei assim, olha, esse dente aqui a gente precisa ajustar. Quem deve estar inflamado é o ligamento periodontal, que é a pericementite, né, que mudou de nome aí. E eu falei assim, é só ajustar a oclusão, ajustando a oclusão a sua dor vai passar. E isso causa insegurança, porque assim, eu também não tenho certeza se vai acontecer isso, se a dor realmente vai passar. Mas é o que eu preciso fazer ali, porque se eu não tô vendo nada, se por exemplo, esse paciente que eu tô falando, eu mandasse tratar o canal, ele ia continuar com dor. Porque o motivo da dor dele não era endodôntica, era do ligamento. Então eu falei pra ele, ele olhou e falou assim, mas doutora, será que vai melhorar? Vai. E aí nessa hora eu dou certeza, mesmo não tendo certeza. Por que eu faço isso? Porque ele precisa de um apoio de segurança. Meu paciente, ele precisa se sentir seguro. Se eu falar assim pra ele, pode ser que sim, pode ser que não, não vai melhorar. Porque eu estou induzindo ele a pensar que não vai melhorar. Então eu tenho que dar certeza. E realmente isso aconteceu nesse caso, 2 dias depois ele estava sem dor. E aí o paciente acha incrível, acha o máximo, né? Quando você dá um diagnóstico assim, correto, principalmente se ele não trata o canal. Que ele fala, caramba, eu já pensei que tinha que tratar o canal, ela falou, só ajustou, pronto, uma coisa simples. Então, mas para chegar nisso, a gente precisa acalmar, prestar atenção e cuidado com a afabação mesmo. Aí, às vezes, quando a gente começa a investigar e ouvir o paciente, a gente começa a detectar hábitos que eles têm, que pode induzir ele a um quadro de dor que a gente não sabia, né? Então, muitos pacientes, às vezes, eles não declaram na anamnese algumas coisas. E a gente só vai, porque para ele é normal, é comum, para ele não é uma coisa diferente. Sim. Medicamento também é outra coisa, às vezes acham comum, não é uma coisa diferente. Então, principalmente se é de uso contínuo, de uso né? contínuo. Pra Então, ele é normal. uma coisa que é muito comum que às vezes causa dor no dente é ficar mordendo o palito. Porque você fica, teoricamente, é um hábito parafuncional. O paciente está lá apertando em cima do palito de dente, em cima do dente. Aquele dente pode ficar sobrecarregado e inflamar o ligamento. Um contato prematuro. O dente pode ficar sobrecarregado e inflamar o ligamento? Com certeza absoluta, mas pra ele é normal, ele fez a vida toda, ele mordeu o palitinho, ele nunca, talvez nunca não, mas existe uma grande chance dele não te falar isso e não achar que é isso, porque pra ele é normal, fez a vida toda, nunca aconteceu, e pode ficar a vida toda e nunca acontecer? Pode. E pode ficar 10 anos nunca acontecer e de repente acontecer? Pode. Porque às vezes pode estar relacionado com outra coisa, aquele paciente que morde o palitinho, de repente ele passou por uma situação muito tensa na vida dele, então ele ficou mais estressado, então ele já está apertando e ele fica mordendo o palitinho o dia inteiro e o dente pode doer. E às vezes ele não vai lembrar disso. Então, às vezes, é necessário que você investigue, você conheça os hábitos do seu paciente. Num quadro de dor que você olha e não tem nada, não tem cárie, não tem lesão periapical na radiografia, você vai ter que começar a investigar mais. Para você começar a entender. Eu tenho outro caso também para ilustrar de uma moça, de uma menina, uma adolescente, uns 14 anos de idade mais ou menos. Ela chegou no consultório e falou assim: o dentista falou que eu tenho que tratar canal desse meu dente. E aí eu olhei na radiografia e falei: aonde, gente? Não tem nada na radiografia.
Falei, tá, e cuidado, olha a radiografia, mas fica de boca calada, vai olhar clinicamente, cuidado com a afobação de querer falar. Não, isso aqui, você já tá na ponta da língua para falar mal do outro dentista e nem buscou todas as informações. Então, respira, olha a radiografia, vai lá para a boca, investiga, põe o explorador, né? Procura alguma cavidade, joga ar, você fala, passa o fio dental, você fala, caramba, não tem nada aqui. Ela não tinha restauração, não tinha nada. Ou seja, ia tratar canal de um dente que não tinha nem restauração. E eu falei assim, olha, me conta um pouco, você tá na escola, né? Que ela tava de uniforme. Como que tá na escola? Ela falou, eu tô em fase de prova, tá muito estressante, é muita coisa para estudar. Pronto, ela tá apertando esses dentes. Certeza que ela tá apertando. Mas não adianta eu falar assim, você tá apertando os dentes? O seu dente tá alto? É claro que ela vai falar, não tô apertando, não tá alto. Porque na cabeça dela ela não tá apertando, é normal para ela fazer o que ela faz. Bati o carbono, ajustei. Eu falei, olha, você não precisa fazer nada nesse dente. Você só precisa pôr uma placa para dormir pra gente tentar proteger você de não ficar trincando ou desgastando o seu dente. E você não tem que fazer nada, sua dor vai melhorar. Então, isso é uma coisa que você tem que buscar dados, acalmar, respirar, lembrar de uma visão mais ampla. Nem tudo na boca do paciente é cárie. Na verdade, cárie não é a minoria, vamos dizer assim. Cárie é uma coisa que acontece também. O paciente, além de cárie, tem doença periodontal, ele tem mobilidade, ele tem inflamação gengival. A gengiva dói. Quando a gengiva dói na região de papila interdental, ela dói que parece canal. O paciente reclama, fala, nossa, acho que tem que tratar canal. Isso era muito confuso para mim. Falava, como assim? Mas não tem nada. É a gengiva que fica pulsando e ela dói muito. Então, ou porque entrou uma casquinha de pipoca e ele foi lá na tentativa de limpar, acabou enfiando mais. Então, dói mesmo a gengiva. Então, procura, vasculha, veja, olha a musculatura, presta atenção no paciente, pergunta para ele como que tá a vida dele, se ele está numa fase estressante. Essa é uma visão mais ampla. Saia do foco do micro. O dentista ele é tão acostumado a procurar um ponto preto, um ponto branco. Não, tem muito mais coisa do que isso, que envolve a dor do seu paciente. É essa visão generalista que vai te ajudar a resolver o caso de um paciente que tem dor, mas não tem nada. Né? É ampliar essa visão, é você sair fora da odontologia, sair da cárie, sair do problema de canal, que vai fazer com que você enxergue o que realmente está acontecendo com o seu paciente. Porque boa parte desses dentes que doem, mas não tem nada, normalmente não tem a ver com o dente. Normalmente é apertamento ou trauma, pode ser inflamação do ligamento por doença periodontal, porque realmente quando o ligamento inflama, dói muito. Pode ser coisa no dente? Pode ser contato prematuro, pode ser restauração alta, essas coisas podem acontecer também. Mas em alguns casos está fora do que a gente está enxergando na boca. A gente precisa vasculhar, entender melhor o que o paciente tem. E fique calmo, porque você não saber logo de cara faz parte e tá tudo bem. Se você for sincero com o seu paciente e dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo com você neste momento, mas eu vou fazer de tudo que eu puder para te ajudar. E eu vou buscar as informações para que a gente consiga. Pronto, o paciente ele já vai ficar tranquilo, porque ele vai se sentir apoiado, ele vai ver que tem alguém que está lutando por aquilo que ele está sentindo, que está lutando pela dor dele. E aí, às vezes, foi o que a Ju falou, às vezes a gente tira o dentinho do contato, dá um analgésico para o paciente e às vezes ele melhora. Porque a causa poderia ser essa, poderia, mas às vezes está só na cabeça dele. Então, a gente tem que, nesse momento, a gente tem que mostrar apoio para o paciente. E tá tudo bem se a gente não conseguir ver nada que está acontecendo. Se você fizer um ajustezinho e dar um analgésico, pode ser que melhore. Mas você tem que jogar sempre com a verdade para o seu paciente. Dizer para ele, olha, não tem nada no seu dente, não sei o que está acontecendo, mas eu vou ver o que está acontecendo com você. Vamos fazer isso, isso e isso, e aí vamos tirar uma radiografia. Às vezes só de você fazer coisas pra ele, ele já vai se sentir mais acolhido e mais tranquilo, e aí às vezes a dor já começa até a passar antes mesmo de Sabe que você tá falando isso, eu lembrei de uma outra situação onde a paciente falou que ela era esposa de um paciente meu
e queria passar comigo, e o paciente, o marido já tinha falado assim pra mim, mas o caso dela é complicado, é delicado, ela não vai em qualquer dentista porque ela tem nevralgia do trigêmeo. E aí eu falei, poxa, nevralgia do trigêmeo, o que era isso mesmo? Aí eu fui ler e tal, e eu vi que nevralgia do trigêmeo, qualquer coisa praticamente pode ser um gatilho de disparar a dor dela e sabe lá quando a dor vai passar. E eu falei, e agora? Faço ou não faço? Porque o que eu vou fazer com ela, né? E eu, mesmo não sabendo, eu falei assim, olha, eu não trato pacientes assim, mas eu posso conversar com ela. E o que eu quis conversar? No momento da consulta, o que eu queria saber? Me conte a sua experiência no dentista. Quando você vai no dentista que você está acostumado, o que ele faz? Ele faz, eu falei, tá, e o que acontece depois? Depois eu sinto muita dor, eu tenho que me entupir de remédio e em algum momento passa. E o que eu falei pra ela? Eu falei, bom, então provavelmente isso vai acontecer também, porque eu não sou a Mulher Maravilha. Então eu falei, quais são os gatilhos que faz com que você entre num quadro de dor? Ela falou, às vezes pode ser o frio, então quer dizer, tá fora da odontologia, não tem a ver com odontologia. Odontologia vai ser mais um gatilho. Se o frio pode fazer ela ter dor, uma broca no dente pode fazer ela ter muita dor. Então, entende que tem coisas que realmente estão fora. E aí eu fiz o tratamento dela e realmente toda vez que ela vinha, qual era o meu papel? Eu falei, tá, e aí vamos supor que a gente comece o tratamento, você veio comigo e você sentiu dor. O que é que você vai fazer? Eu vou lá no meu médico, ele vai me receitar o remédio que eu sempre tomo e tá tudo bem. Eu falei, então tá tudo bem. Entende? Eu não tenho como querer fazer um tratamento que não cause dor na paciente, eu não tenho essa pretensão. Porque ela já tem isso, ela já tem, o emocional está muito envolvido com isso, então não tenho como curar a paciente disso. Eu vou controlar os sinais e os sintomas dela. Como? Nem sou eu, porque não sou eu que vou fazer a receita para medicar ela para isso. Ela está acompanhada pelo médico dela. E aí tudo fica às claras. Mas é importante você conhecer o seu paciente. Então não adianta você querer ir resolvendo um monte de coisa. Por exemplo, uma cárie. Às vezes é óbvio que é a cárie que está doendo, mas podia não ser. Não era a cárie que estava doendo. Era, por exemplo, porque estava apertando. Isso acontece. Às vezes a paciente chega com muita dor, a gente na afobação faz canal, né? Abre a urgência e manda o paciente tratar o canal. E o paciente às vezes continua com dor, porque às vezes o problema era no ligamento, não tinha nada a ver com o canal, isso é comum de acontecer. Então, realmente nessa situação de um quadro de dor, que você não está vendo nada aparente que está acontecendo com o paciente, é uma situação que você precisa acalmar e analisar de uma forma mais tranquila essa situação, porque às vezes isso está muito fora do que a gente consegue fazer naquele momento pelo paciente. Assim como, por exemplo, tem cárie que você fala assim, você não sente dor? Não sei. Então, assim, o que a experiência no consultório mostra? Cada paciente tem um limiar de dor. Isso fica muito nítido pra gente. Tem pessoas que tudo dói, com uma coisinha dói. Não é frescura, é o limiar de dor que ela tolera. E tem pessoas que toleram muita dor e que não sente nada. E tem gente que você vai colocar um teste térmico, por exemplo, dá negativo em todos os dentes. Você fala, nossa, tem necrose em todos os dentes? Ou pula. E tem gente que pula da cadeira. Então, assim, cada um tem um limiar de dor. Você tem que conhecer o limiar de dor do seu paciente também. Isso é importante, porque aquele cara que está morrendo de dor, pode ser que não é endo. Ele só está morrendo de dor porque o limiar de dor dele é muito baixo. E qualquer coisinha dói muito. Eu, por exemplo, a Nath fez há pouco tempo uma restauração na minha cervical de um premolar. É um negócio que é bobo, mas é uma dor que você fala assim, nossa, é uma dor chata. Então, assim, meu limiar de dor para isso aqui é baixo, eu não aguento isso aqui. Ou ela está ativa de um jeito que está muito sensível. Então isso tudo muda. E o que eu vejo em mim, que pode ter acontecido com você também, Nath, que ao longo da minha vida, o meu limiar de dor mudou. Tinha época na minha vida que eu tolerava muito mais dor do que eu tolero hoje. Hoje eu não quero sentir dor. Porque eu acho que com o passar, não sei se vai ficando mais confortável a vida, eu sempre fiquei observando muito sobre dor no meu paciente e eu via que, por exemplo, pessoas que são mais sofridas na vida, sofridas no sentido de trabalhar muito, a vida turbulenta, já passou situações difíceis com o filho, com o marido, com isso, com aquilo,
são pessoas que acabam tolerando muita dor, sabe? Porque ela já tomou tanto na vida que para ela, o que é uma dorzinha no dente? Então, a dor, eu fico olhando as várias facetas que a dor tem. Então, isso é importante também para você entender que, por isso que a dor também não é clássica como um livro. Porque tem uma outra pessoa ali que tem um emocional também. E depende do tipo de situação. Eu, por exemplo, quando eu fiz extração dos sisos, os 4 sisos de uma vez, e eu não senti dor na extração. Mas eu, por exemplo, tinha um trauma oclusal e que eu falei, não dá. Dia seguinte, vamos ajustar, pelo amor de Deus, porque não tô conseguindo. Depois que extraiu o terceiro molar, ela ficou com trauma no outro dente, porque o dente ficou alto, porque tirou o toque que estava lá e ela não aguentava tolerar. E não tomei nenhum remédio pra extração. Então, assim, as situações, elas são diferentes para diferentes pessoas, então a gente tem que ter cuidado na hora que a gente vai fazer, e a gente tem que ter calma, e a gente tem que ser honesto com o paciente. Isso vai gerar autoridade para você, mesmo que você não saiba, mas você está lá acolhendo o seu paciente, ou às vezes você faz um ajustezinho, o paciente vai confiar muito em você, e ele vai voltar em você todas as vezes que ele precisar de algum tratamento. Isso acontece muito. Então, é importante você criar essa autoridade. Você pode criar autoridade com o paciente num caso desse, que o paciente tem dor, mas ele não tem nada. Porque é só você ser honesto com o seu paciente, mesmo que você não saiba o que é que está acontecendo. Mas você vai investigar, você vai ver, eu vou procurar, vamos lá, vamos junto, me conta o que está acontecendo com a sua vida, nananã. Pronto. Você já deu muita atenção para o paciente, pode ter certeza que ele vai voltar com você todas as vezes que ele precisar de fazer um tratamento odontológico. Certo? Vamos pro caso? Vamos mostrar o caso aqui para vocês. Vamos lá, nosso casinho de hoje. Gente, olha o caso dessa paciente. Essa paciente, ela chegou pra gente como tá nessa foto de baixo. Né, com essa retração bem grandona, e isso que tem nos dentes da frente dela é uma contenção, tá? Porque uma contenção na vestibular. Uma contenção na vestibular, uma contenção para dentes com mobilidade, não é uma contenção ortodôntica para tratamento de orto, tá? Esse dente dela que tem essa retração, ele tem uma mobilidade aumentada, e aí fizeram uma contenção para tentar manter o dente diminuir a mobilidade, para não perder o dente. Acontece que essa paciente, ela ficou desse jeito, mas ela era igual a foto de cima. Igual essa foto aqui, acho que é nesse que mostra. Então, ela era assim, desse jeito. Ela foi no dentista por causa dessa bolinha Ela foi no dentista por conta dessa bolinha aqui, dessa lesão, e aí ela ficou desse jeito. E aí, o que acontece, gente? Por que a gente decidiu trazer esse caso para mostrar para você? Porque não é um caso de dor, né? Mas é um caso típico de afobação. Porque a pessoa viu a bolinha, não diagnosticou, não teve uma visão generalizada para o caso, não avaliou tudo como deveria fazer, e aí, porque ela tinha essa bolinha, tinha que resolver, decidiram fazer um tratamento que não era o mais adequado para ela naquele momento. Então, decidiram colocar aparelho na paciente sem avaliar ela. Então, pessoal, o caso dessa paciente foi um típico caso que a pessoa que atendeu afobou, não conseguiu ter uma visão generalista, não olhou tudo que a paciente precisava e decidiu fazer um tratamento que não era o que ela precisava naquele momento. Então, quando a gente olhou a radiografia dessa paciente, a gente não colocou a radiografia aqui porque a gente está sem ela, mas a gente já viu a radiografia dessa paciente, da inicial, de quando ela estava com a bolinha. E a gente já vê que tem uma perda óssea grande, que tem uma lesão lá, que provavelmente ela tinha uma bolsa naquela região. E com essa inflamação, ela precisava de um tratamento periodontal. Se a gente colocasse o aparelho nessa paciente, ia exacerbar a perda, porque ela já estava perdendo por conta da inflamação que estava lá na região. Então, a gente precisa ter uma visão generalista sobre os casos, porque dessa forma a gente vai conseguir tratar o nosso paciente da melhor maneira que a gente puder, que é o que a gente promete, que é o que a gente está aqui para cumprir, que é o que a gente jurou na faculdade. Então, a gente precisa. Porque ali é um negócio visível, você tá vendo uma gengiva inflamada, a paciente apontou
E não, vamos pôr aparelho. Não faz sentido. E outra que o dentista que cuidava dessa paciente, antes dessa que sugeriu colocar o aparelho, ficou 15 anos com a paciente. Ou seja, essa paciente, ela pode ter tido essa lesão aí, essa perda óssea, pode ser antiga. E que esse dentista que ficou tanto tempo também não estava enxergando. Ou seja, esse dentista devia ser um dentista que fazia tudo e que nunca sondou a boca dessa paciente, nunca observou a parte periodontal dela e ela seguiu como se estivesse tudo bem. E aí o contorno gengival estava, entre aspas, tudo bem. Só que a gengiva aqui e o osso lá em cima, porque ninguém sondou, ninguém fez nada. Isso não é culpa do dentista. Essa é uma característica da paciente, é uma condição dela. De repente, essa situação periodontal que ela viveu ali aprendi com a Nath, é por uma condição individual dela como ser humano. Não foi um erro, nossa, fizeram alguma coisa e causaram doença periodontal nela. Talvez não. Ela ia ter um defeito ósseo, talvez ela teria uma cicatriz disso. Mas só que se pega isso lá atrás, sem fazer com que a paciente coloque aparelho, que é mais um agressor para isso, né? Mais uma coisa, movimentando onde ela tem bolsa, que não raspou, que tem bactéria. Então, entende que é um problema em cima de outro problema. E aí a gente pode pensar assim, né? A Ju falou, ó, o dentista não sondou. Ah, mas como que ele ia saber? Gente, as coisas, elas têm sinais e sintomas na boca. Se o paciente se ele te relata alguma coisa, é um sintoma. Então você vai investigar esse sintoma. Mas você tem que estar atento aos sinais que ele tem. Não é possível que a paciente tivesse um problema periodontal e ela não tivesse sangramento, mesmo na limpeza. E que ela não tivesse inflamação na gengiva. Quem tem doença periodontal tem sangramento exacerbado e tem inflamação, dá pra ver. Não precisa ser nesse ponto dessa bolinha gordinha. A papila, ela já fica gordinha, ela já fica avermelhada. Então, se você desconfia que o paciente tem um problema, como que você vai saber? Se você tá desconfiando que a gengiva tá sangrando e ela tá vermelhinha, ela tá inchadinha, você faz uma limpeza e não resolve, não é gengivite. Porque a gengivite, ela tem que resolver na limpeza. Quando a inflamação é restrita apenas da gengiva, você resolve fazer na limpeza do paciente. Sim. Agora, se é uma coisa mais profunda, não vai resolver. Se for doença periodontal, não vai resolver, porque a inflamação está mais profunda, então você precisa fazer a raspagem. Só que você vai ver, você vai acompanhar o paciente, você vai ver que o paciente não está melhorando, você vai ver que está sempre inflamado, sempre vem. Então tem que investigar. A gente tem que sair dessa caixinha que a gente vive. E outra, aprenda a encaminhar se você não sabe tratar. Olha, tem alguma coisa que não está normal, preciso que você passe com o periodontista. Pronto, resolveu o problema do paciente. Provavelmente o dentista que avaliou essa paciente era orto. E aí o que ele fez? Ele fez da especialidade dele, que era a ortodontia. Então, a gente tem que sair dessa visão restrita que a gente tem e começar a ampliar a nossa visão para um lugar maior. Para que a gente consiga fazer diagnósticos mais precisos do nosso paciente, que a gente consiga tratar o paciente da melhor forma possível, igual a gente jurou lá quando a gente terminou a faculdade. Então, isso é importante e isso acontece, tá? Então, a gente tem que treinar isso e para vocês isso é muito... É bom nesse momento vocês treinarem, ampliar essa visão, vocês treinarem esse diagnóstico mais global, porque vocês acabaram de sair da faculdade, todo o conhecimento está muito fresco na cabeça, está tudo aqui, vocês só precisam treinar, vocês só precisam olhar, diagnosticar, porque aí vai ficar tudo mais fácil. Quando chegar um paciente numa situação que você está com dúvida, você vai conseguir diagnosticar mais fácil, igual esses casos de dor que a gente está falando. A primeira vez que você passar por um caso de dor que você vê que é trauma oclusal, você nunca mais vai esquecer e toda vez que o paciente chegar com caso de dor, você vai checar a oclusão do paciente, que é o que a gente faz hoje. O paciente chegou com dor, não tô vendo nada, a primeira coisa que a gente faz é checar a oclusão. Porque pode ser algum problema de trauma. Depois a gente vai investigar outras coisas, depois a gente vai ver hábito parafuncional, vai começar a perguntar mais. Porque pode ser um problema na oclusão do paciente. O paciente está fazendo guia, isso acontece comigo muito. O paciente está fazendo, inflama a gengiva, acontece muito porque como vê muitos pacientes inflamados. O paciente está fazendo guia no molar. E ele está sentindo muita dor, a gengiva está inflamada, mas o problema não é placa e cálculo.
É trauma, gente, é trauma, não pode ser outra situação. Vamos olhar para isso, vamos fazer a guia, vamos ver. Eu acabei de atender uma paciente desse tipo, ela tinha uma dor muito grande entre o dente 36 e 37, lá na crista, lá na papila. E ela falou assim, não dá para tocar. E quando eu fiz a sondagem, realmente ela estava sentindo uma dor muito grande. E eu falei, aí eu olhei, tava sangrando, tinha inflamação, foi difícil de olhar porque ela sentia uma dor, então eu não consegui sondar muito profundo para ver se tinha bolsa, mas eu vi que sangrou. Aí eu falei pra elas, e não tava vendo placa, eu não tava vendo cálculo aparente. Aí eu falei pra ela, morde, e traz essa dentinha aqui onde tá meu dedinho. Ela fazia a lateralidade dela toda naquele molar. Aí eu fiz a limpeza e eu dei um ajuste oclusal, ela voltou um mês depois dizendo que eu tinha feito, que ela estava muito feliz porque o dente dela não doía mais e que a melhor coisa que eu fiz pra ela foi ensinar ela a escovar o dente. Ela, depois que você me ensinou a escovar desse jeito, nossa, não dói mais nada. E o problema não era esse, era o trauma. Então, é importante a gente sair da caixinha e a gente olhar tudo, para que a gente não tenha situações como dessa paciente aqui. Porque agora, resolver esse problema que ela tá é muito mais difícil do que se a gente tivesse pegado e feito a raspagem no começo. Como a Ju diz, ela poderia ter sequela, ela poderia ficar com retração, e eu acho que ela ficaria sim, mas poderia ser menor do que o que a gente está vendo agora. E talvez fosse mais fácil da gente resolver com o enxerto. Agora o caso dela está muito complexo. Então, agora ela tem mobilidade, agora a gente vai precisar tirar a inflamação, vai precisar fazer uma orto nessa paciente para tentar colocar o dente na posição, tentar fazer um enxerto mais para frente. Então, é uma situação mais difícil da gente tentar resolver. Então, tem que ter calma e tem que avaliar o paciente como um todo, olhar tudo que ele tem e perguntar para ele, ouvir as coisas que ele tem, faça as perguntas, ouça o que o paciente está falando, porque ele pode te trazer coisas. Essa paciente ela já trouxe o negócio dela. Ó, tem uma bolinha aqui, ela já tava falando o que era. Por que a gente vai movimentar o dente dela com orto? Ela mesma falou, ó, é isso aqui que me incomoda, dói. Então vamos por aparelho. Isso aí. Entende? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês, vocês estarem aqui ouvindo a gente nessa tarde. E se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha, porque essa mensagem ela precisa chegar para outras pessoas, porque o nosso intuito é realmente ajudar os dentistas nesse início aí dessa caminhada da odontologia, tá? Então ativa o sininho, curte, compartilha o vídeo e semana que vem, sexta-feira ao meio-dia, nós estaremos aqui com mais uma aula do nosso projeto nono semestre. Isso aí. Certo? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.